Mais uma vez, peço que todas as irmãs e os irmãos fiquem atentos com seus microfones, que neste momento a gente vai passar a oportunidade para o nosso mensageiro desta noite, possamos ter o máximo de atenção, continue orando em seus corações para que a mensagem possa vir de encontro às nossas necessidades, e estamos com o projeto Pais de Joelho, Filhos de Pé, e estamos estudando o tema Conhecer Jesus é Tudo, e o tema de hoje é Cala-te, aquieta-te. E o irmão Euriel Sulabre, da ASPAR, está com oportunidade neste momento. Boa noite, irmão Eurielso, seja bem-vindo. Boa noite, irmã Sandra, muito obrigado pela oportunidade, Deus abençoe cada uma das Amém. irmãs. Então, amém. Com você está a oportunidade, meu irmão. Obrigado, irmã, creio que agora acertei o horário, né? Muito bem. Irmãos, boa noite a todos, é um prazer, uma alegria estar com vocês nessa noite. Noite, para partilhar um tema muito importante, muito maravilhoso, que tem a base no capítulo 35 de Desejar as Nações, que é Cala-te e Aquieta-te, né? Mas é interessante que essas histórias, né, que aconteceram, dos 4 evangelistas, 3 relatam essas histórias, né? Mateus, no capítulo 8, verso 23 a 34, Marcos, no capítulo 4, verso 35 a 41, e Lucas, no capítulo 5, verso 1 a 20, e também no 8, versículo 22 a 39. É muito interessante que Mateus, né, inicia o texto falando sobre Jesus, ali juntamente com os discípulos, depois de um dia bastante exaustivo, né, onde ele havia contado várias parábolas, feito vários ensinamentos ali. Então, eles entram no barco e começam a atravessar aquele lago, né, aquele mar. E é interessante que Mateus, ele cita alguns detalhes, mas nessas histórias, quem mais detalha os fatos que aconteceram é Marcos e Lucas, né? E olha que Mateus, ele foi uma testemunha ocular dos acontecimentos, né? Marcos e Lucas apenas pegaram as histórias, né, com Pedro e com alguns dos discípulos e relataram. Mas vamos atentar aqui primeiro à história, né? Então, eles começaram ali um dia exaustivo, né, depois de Jesus ter feito tanta coisa, então ele entrou no barco, e como Jesus estava muito exausto mesmo, ele adormeceu. Aquele dia era um dia claro, um dia onde o céu estava bonito, uma brisa suave, mas de repente se formou uma grande tempestade, né? E ali aquele mar ficou revoltoso, muito vento, e os discípulos começaram a se perturbar com toda aquela situação, né? Ali tinha alguns discípulos experientes, como Pedro, né, Tiago, que eram pessoas pescadores, que eram pescadores profissionais, e eles fizeram ali de tudo mesmo, para vencer aquela tempestade. Alçaram velas, tiraram as velas, né, fizeram de toda a experiência que eles tinham, eles usaram para tentar sair daquela situação. Mas não houve nenhum recurso foi possível para que eles pudessem vencer aquela tempestade e controlar toda aquela situação. E aí os relatos, né, com base na pena inspirada, diz que eles gritaram uma vez, gritaram 2, e na terceira vez eles gritaram já com bastante desespero: Mestre, acorde, não vê que nós estamos aqui a ponto de morrer? Mas Jesus continuou dormindo, e logo um clarão, ali, né, um relâmpago, alumiou o rosto de Cristo, e Cristo numa paz, numa tranquilidade, ali descansando. Mas nesse terceiro grito desesperador dos discípulos, Jesus acorda e simplesmente diz: cala-te e aquieta-te.
Irmãos, diz que quando Jesus proferiu essas palavras, logo a tempestade cessou, o mar apaziguou e tudo ficou pacificamente, né? Tudo ficou tranquilo. E aqueles homens, eles ficaram admirados daquilo, né? Como é que homem é esse que acalma a tempestade? E diz que não só os discípulos, né, tiveram essa grande admiração a respeito de Cristo, mas que muitos barcos que estavam ali seguindo o barco que Jesus estava, eles também viram tudo o que aconteceu, estavam passando pela mesma situação, mas eles contemplaram aquela cena e também tiveram a mesma admiração dos discípulos. Mas Jesus agora os censura, né, dizendo que é isso, homens de pouca fé. Cadê a fé de vocês nesse momento mais probante? Vocês não usaram a fé de vocês. O relato da Pena Inspirada diz que Jesus não acalmou a tempestade, não foi por causa da sua onipotência, do seu poder. E Jesus não estava calmo ali e dormindo até, não era por causa da sua onipotência, do seu poder, mas porque Jesus era um homem de fé, Jesus era um homem apegado a Deus. Então, em qualquer situação, ele não temia, ele continuava firme. Mas eu quero abrir um parêntese nessa situação que ocorreu com os discípulos. Os discípulos só foram buscar a Cristo e só perceberam que Jesus estava ali porque eles não tinham mais o que fazer, porque a situação deles era desesperadora. Eles já estavam numa situação de morte, mas Jesus estava do lado deles, Jesus estava com eles, mas eles só foram até Jesus porque eles não conseguiram dominar a situação. Vamos pensar junto aqui um detalhe. Se os discípulos conseguissem controlar a situação, será que eles iam clamar por Jesus? A gente pode ter certeza que não, irmãos. Mas eles só clamaram por Jesus porque eles viram que não conseguiam mais fazer coisa nenhuma. Irmãos, e essa pode ser uma situação que ocorre conosco. Nós estamos passando por grandes dificuldades. Relatado aqui, né, a gente percebe nos pedidos de orações dos irmãos, das irmãs, pedindo oração por crises, né, por situações ruins acontecendo na família, mas, quem sabe, nós estamos pedindo muita oração, mas talvez a gente não está tomando uma atitude por nós mesmos, pessoal, mesmo com Jesus ao nosso lado. Jesus é a garantia para nós, né? É importante apresentarmos os pedidos de orações para os irmãos compartilhar, orar conosco, saber as nossas necessidades e nos ajudar. Isso é muito, mas muito importante. Mas, às vezes, nós estamos apresentando situações quando a gente não pode mais fazer nada, sendo que já poderíamos ter clamado a Jesus há muito tempo antes. Quantas pessoas estão entrando em crise existencial, ansiedade, tantos problemas porque querem resolver as coisas sozinhos e não contam com Jesus ao seu lado. Presente só a ponto de nos ajudar, só a ponto de nos fortalecer nos momentos que mais precisamos. Mas fica também outra lição. Não quer dizer também que no momento desesperador, Deus também não vai nos socorrer só porque chegamos a um momento desesperador. Deus também nos socorre do momento desesperador. Como ele socorreu aqueles discípulos, Deus também estará conosco nessas situações, né? Deus estará conosco para nos ajudar, mesmo que a gente deixou para a última hora, mesmo que a gente deixou já a situação de quase morte, mas ele, mesmo assim nos ajudará. Aqui diz assim, um trecho da Pena Inspirada, que é muito importante nós nos atentarmos, né? Quando Jesus ele cessa ali as tormentas, e diz assim, foi pela fé no amor e cuidado de Deus que Jesus repousou, e o poder que impôs silêncio à tempestade foi o poder
de Deus. Como Jesus descansou pela fé no cuidado do Pai, assim devemos repousar no de nosso Salvador. Houvessem os discípulos confiado nele e teriam conservado calmos seu temor no tempo do perigo, revelava-lhes a incredulidade em seu esforço para se salvarem, esqueceram a Jesus. E foi apenas quando, desesperando de si mesmo, se voltaram para ele, que os pôde socorrer. Quantas vezes se repete em nós a experiência dos discípulos, quando as tempestades das tentações se levantam e fuzilam os terríveis relâmpagos e as ondas se avolumam por sobre nossa cabeça, sozinhos combatemos contra a tormenta, esquecendo-nos de que existe alguém que nos pode valer. Confiamos em nossa própria força até que nos foge a esperança e vemos-nos quase a perecer. Então, irmãos, aqui é colocado nesse contexto a nossa situação, né? E nós temos a oportunidade de clamar a Deus, né? Não podemos chegar a um ponto de adquirir até uma doença devido a tantas aflições que estamos passando, de perdermos a saúde, né? Perdermos a calma, que é um problema muito sério entre a gente, que às vezes a gente está tranquilo, está calmo quando nada está acontecendo, mas quando vem uma crise a gente perde as estribeiras, né? Perde a calma, perde aquele contato com Deus, sendo que está sendo uma oportunidade de a gente se voltar para Ele e se valer dele. As provas é para isso. Às vezes a tempestade vem e nós nos entregamos ao desespero, né? Nos entregamos a situações que chegamos até transgredir a lei do Senhor, né? Passamos tantas dificuldades que muitas vezes achamos que o lado mais fácil é o que vai nos valer, é o que vai nos ajudar, e não ficamos ali aos pés do nosso Senhor, né? Clamando e buscando por Ele o socorro e ajuda a todo momento, né? E a outra parte diz assim, o texto ainda: seja em terra ou no mar, se temos no coração o Salvador, se temos no coração o Salvador, nada há para temer. No Redentor serena o mar da vida. A fé viva no Redentor serena o mar da vida, e ele nos guardará do perigo pela maneira que sabe ser a melhor. Vamos então, por isso que é importante descansar no Salvador. Que é assim, às vezes nós ficamos buscando a melhor solução para a nossa vida, né? Buscando a melhor coisa para nós fazermos. Mas Deus sabe o que é melhor para nós. Quem sabe o pedido que nós fazemos não é o melhor para nós. Por isso que muitas vezes ele não é atendido. Porque Deus sabe o que é o melhor para nós. Então, por isso que sempre nossas orações devem ser: Senhor, seja feita a tua vontade. Mas devemos estar fazendo a vontade de Deus, para que a vontade dele se cumpra em nossa vida. O Salmo 25, versículo 4 a 7, né? Ele nos convida a deleitar no Senhor e fazer o bem, descansar no Senhor e habitar tranquilo na terra. O versículo 7, ele traz vamos dizer assim, um conselho muito interessante, diz assim: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo, ele fará. Na tradução mesmo correta do texto, o texto quer dizer: não esquente a cabeça, não fique preocupado, não perca o sono, entregue nas mãos de Deus e tudo ele fará. Ele resolverá de uma forma tão surpreendente que a gente vai ficar admirados, como ele fez com a tempestade, né? Simplesmente levantou e com calma: cala-te e aquieta-te. Uma tempestade que os discípulos já estavam lutando há muito tempo com ela. Mas em poucos segundos Jesus resolveu o problema. E é assim, irmãos, que acontece na nossa vida.
em poucos momentos ele resolve o nosso problema. Irmãos, e depois de ter passado aquela tormenta, né, os discípulos se depararam com outra situação. Né? Eles descem à beira do mar e começam a entrar ali numa vila, né, aquela cidade, que era chamada de Decápolis, que significa 10 cidades. Né? E, de repente, surge uma situação inusitada diante deles, ali dos discípulos. Um homem, né, completamente nu, podemos dizer, e com a pele cortada, e uma imagem assim, semelhante mais a um monstro, né? Não tinha imagem. E a história daquele homem era uma história horripilante, porque diz que ninguém podia passar por aquele local, porque era um local em que, se aquele homem pegasse alguém, ele despedaçava todo mundo. E diz que ele vivia gritando por ali, uns gritos horríveis e terríveis, né? Por aquela região. Era um local, podemos dizer assim, assustador, assombroso, tenebroso, por causa daquele homem. Mas é interessante que Mateus, ele fala de dois homens. E a Pena Inspirada também fala de dois homens, né? Interessante que dos três evangelistas que escreveram essas histórias, né, que foram inspirados, apenas Mateus foi a testemunha ocular. Na explicação dos dois homens, e porque Marcos e Lucas falam que foi só um, né, é porque diz que um deles foi o que mais se aproximou de Cristo, mas Jesus havia curado os dois. Por isso que quando é relatada a história para Marcos e Lucas, eles relata apenas um homem, mas Mateus relata dois. Mas, de fato, eram dois homens. E quando, no relato de Marcos, de Mateus, quando os dois homens aparecem, eles dizem assim: o que veio fazer aqui, Senhor? Veio nos atormentar antes do tempo? Só que no relato de Marcos e Lucas, Jesus já conversa com ele e pergunta: qual é o seu nome? E ele diz legião, né? Ali são várias vozes de demônios. Vamos, uma legião de soldados romanos diz que é uma coorte de 500 soldados, né? E são 10 coortes de 500 soldados. Então, vai dar mais ou menos 5.000 soldados romanos, né? Outros pesquisadores dizem que é entre 5.200 a 6.000 soldados. Agora, imagine, uma legião de anjos ou demônios corresponde de 5.000 a 6.000 demônios. Então, podemos dizer, irmãos, que aqueles homens estavam com cerca de 6.000 demônios. Eu creio que os irmãos aqui, as irmãs, já viram experiências de uma pessoa endemoniada, né? Então, às vezes, é um demônio só, e a gente percebe a situação que a pessoa fica. Eu já tive várias experiências de pessoas endemoniadas, e, irmãos, é uma situação que só controla com jejum e oração mesmo. Homens fortes tentam segurar, mas não resolve o problema. Agora, imagine uma pessoa com cerca de 6.000 demônios. Como estava a situação daqueles homens? O interessante é que quando aquele homem tentava gritar, eram os demônios que gritavam. Mas Jesus, ao olhar para aquele homem, naquela situação, ele ouviu não a voz dos demônios, ele ouviu o clamor daquele homem. Na profundeza do abismo, né, com milhares de demônios que aquele homem tinha, Jesus consegue ouvir o pedido de socorro daquele homem. Ele não ouve os demônios, ele ouve aquela alma clamando por ajuda, clamando para sair daquela situação terrível. Jesus ouviu. E o que Jesus fez?
Irmão, Satanás é tão sagaz que ele pediu permissão para Jesus para que não os expulsasse para longe, mas para que os expulsasse para uma manada de porcos que estavam pastando por ali, para aquela região, com os seus cuidadores. Ali era uma região de pagãos, que o meio de vida era a criação de animais, principalmente de porcos. Qual era o objetivo de Satanás ali? Era que aqueles porcos fossem levados a se perder, e aquele povo que era tão apegado aos bens pudesse rejeitar a Cristo. E Jesus fez dessa forma. E Jesus também queria ensinar uma lição para aquele povo, para ele não se apegar aos bens dessa terra. E aí, de cerca de 2.000 porcos se precipitaram no abismo e morreram ali afogados, né? Mas o homem, quando viram a situação dele, aquele homem antes semelhante ao monstro, semelhante a Satanás, agora estava calmo, se alimentando e totalmente são. Aquela cena também perturbou as pessoas. Os habitantes da cidade, que souberam dos relatos ali da precipitação dos porcos, quando viu o homem calmo e sereno, eles agora ficaram extasiados. Não se quiser acompanhar, mas a história está em Mateus 8, 23 e 34, Marcos 4, 35 a 41, depois o 5, 1 a 20, inclusive essa história está no capítulo 5, 1 a 20, e Lucas 8, 22 a 39. Não se quiser acompanhar em Marcos, porque Marcos dá detalhes maiores, né, sobre o que aconteceu ali. E no verso 14 do capítulo 5 de Marcos diz assim: os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade, nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. Então, aquilo ali virou um alvoroço na região, tanto a morte dos porcos, como a cura daquele homem, né? E ali eles souberam relatos do que tinha acontecido, no versículo 16, mas no versículo 15 ele chama a atenção para um detalhe. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado, agora o ex-endemoniado, né, que tivera a legião, né, aqueles milhares de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Vamos, olha um milagre como esse, né? Jesus não fez algo sobrenatural, como transformar água em vinho, né? Curar um coxo, um paralítico ali, né? Mas ele fez o que a alma mais necessitava: se livrar das garras de Satanás. E aquele homem estava em perfeito juízo. Naquelas pessoas de Decápolis, daquela região ali, aquilo não adiantou nada, porque eles expulsaram Jesus e os discípulos dali, né? E nos relatos diz que aquele homem, ele queria seguir Jesus, se tornar um discípulo dele. Mas aí Jesus disse: não, vá para a sua casa. É o versículo 19, né, do capítulo 5 de Marcos. Vai para a tua casa, vai para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E o que aquele homem fez? Versículo 20, né? E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Irmãos, e Jesus pegou o barco e seguiu, né? Para junto à multidão. Jesus em um barco, seguiu para junto à multidão do mar. Irmãos, dessa história também tem valiosas lições, né? Para nós meditarmos aqui. Os discípulos já tinham tido a situação ali do mar, né? O desespero. Eles viram que Jesus resolveu os problemas. Mas eles, numa fração de pouco tempo depois, eles esqueceram de tudo que Jesus tinha feito. E quando se depararam com aquele homem, eles começaram a fugir com medo, de novo.
Assim como eles estavam com medo da tempestade, agora fugiram do endemoniado. E Jesus ali aparece endemoniado, já se prostra aos pés de Cristo e cai por terra. No relato de Mateus diz que os demônios disseram: vem atormentar antes do tempo. E no relato de Lucas e Marcos, né, diz que Jesus agora interage ali com eles, perguntando o nome dele, né? E Jesus, mais uma vez, resolve o problema, né? E agora um problema muito mais profundo, muito mais antigo. Nós podemos tirar também uma lição daí, né? Não importa o pecado que a pessoa esteja, não importa quão longe ele foi, não importa como Satanás tem usado essa pessoa para aquilo que ele quer, como Satanás tem usado e abusado, né, da pessoa, levado a tantos problemas terríveis, mas Jesus pode libertar, Jesus pode curar, Jesus pode quebrar as amarras de Satanás, quebrar as cadeias, trazer a pessoa de volta para ele, são e salvo, né? Curado, em perfeito juízo. Não é uma cura passageira, algo que vai apenas ser momentâneo, é algo para sempre, porque aquele homem, ele se tornou um discípulo de Cristo. Irmãos, lembrando que, qual foi a história dele que ele relatou ali, né? Ele não participou de nenhum sermão de Cristo, ele não fez nenhum seminário, né? Ele não assistiu nenhum culto, podemos dizer. Qual foi a mensagem que aquele homem deu para os seus? Quão grandes coisas o Senhor fez na vida dele. Então, irmãos, aqui é outra lição para nós, né? Devemos anunciar às pessoas o milagre que aconteceu na nossa vida. Cada um, fosse relatar aqui a sua história, teria muitas histórias maravilhosas. E é isso que nós devemos fazer, é relatar o que Jesus tem feito em nossas vidas. Naquela cidade, Jesus não teve entrada mais, porque o povo rejeitou. Mas pela a história daquele homem, pelo trabalho de evangelismo que ele fez ali, contando com grandes coisas o Senhor fez na vida dele, mais tarde os discípulos conseguiram evangelizar aquele conjunto de cidades, Decápolis, né? Os discípulos conseguiram fazer uma obra maravilhosa ali em terras pagãs, em terras de pessoas que não tinham conhecimento de Deus. Por aquele milagre feito na vida daquele homem, o evangelho teve força para chegar naquele lugar. Irmãos, então, quando contamos a nossa história, que Jesus fez na nossa vida, isso tem entrado em qualquer lugar. Se contarmos nossa história numa prisão, essa palavra tem entrado. Se contarmos no hospital, se contarmos em qualquer lugar, seja onde tem os piores pecadores, essa história terá sempre lugar. Mas nós somos meio apressados, né? Ao anunciar para as pessoas o evangelho, quem não quer falar de doutrina, né? É certo falar da doutrina, as pessoas conhecerem, né? Queremos falar da carne, falar de vestuário, né? Falar disso, aquilo, adiantar já tanta coisa. Se as pessoas perguntarem, claro, vamos falar também, né? Mas se contarmos a história que Jesus fez na nossa vida e como chegamos até onde estamos, eu creio que terá um efeito maravilhoso na vida das pessoas, né? Isso trará uma nova esperança, né, na vida de cada uma delas. Eu tenho certeza que isso transformará a vida de muitas pessoas, né? Toda situação que passarmos, se lembrarmos da história, do que Jesus fez na nossa vida, ou na vida dos nossos irmãos, nossa vida vai melhorar e muito, né? Vai melhorar e muito. Na Pena Inspirada, né? Diz assim, sobre ainda o ex-endemoniado, né? Enquanto isso, maravilhosa mudança se operara nos possessos. 2 homens, né? Fizeram-se-lhes luz no cérebro, brilharam-lhes os olhos de inteligência, a fisionomia, por tanto tempo mudada à semelhança de Satanás, tornara-se repentinamente branda, tranquilas, as ensanguentadas mãos, brandas e tranquilas, as ensanguentadas mãos, e louvaram alegremente a Deus por sua libertação.
Às vezes nós podemos ver as pessoas aí no mundo, a gente imagina que elas estão achando bom a situação que elas estão. Vendo elas aparentemente felizes na bebida, nas drogas, né, nos vícios, aparentemente felizes. Mas não, irmãos, as pessoas estão presas. Essas pessoas estão carentes. E no fundo, lá no fundo mesmo, e às vezes nem no fundo mesmo, sai até na superfície, elas precisam de libertação. Elas precisam que Jesus chegue até elas e diga: cala-te e aquieta-te, né? Tempestade que está na vida daquela pessoa, ou até mesmo demônios saiam dessa pessoa, né? Jesus pode fazer esse milagre. Então é muito importante levarmos Jesus a cada pessoa que está presa mesmo, que está acorrentada, que está nessa situação. Ainda que elas não queiram sair, o interessante é que elas estão em situação de perigo, estão se prejudicando, estão sofrendo, mas não querem sair. E às vezes não é o problema de querer sair, o problema também é que não consegue sair, como aqueles endemoniados. Não conseguiam, eles não podiam fazer nada por eles mesmos. Jesus interviu, no caso deles. Jesus quer intervir no nosso caso, no caso de cada um dos irmãos, no caso da família que está passando dificuldade, dos filhos que estão aí nesse mundão perdido. Jesus quer fazer uma obra, né? Na vida de cada um. Aqui na última parte, já finalzinho do texto, diz assim, ó, as pessoas que têm sido degradadas a instrumentos de Satanás são ainda, mediante o poder de Cristo, transformadas em mensageiros da justiça e enviadas pelo Filho de Deus a contar quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti, né? E a outra parte do texto, ainda que do desejado, diz assim: a única salvaguarda contra o poder encontra-se na presença de Jesus. E o outro diz assim: o que Satanás faz na vida de um homem, né? Ou de uma mulher. Em todos os estados da vida, no lar, nos negócios e mesmo na igreja, há multidões fazendo assim hoje em dia. É por isso que a violência e o crime se têm alastrado na terra e a treva moral, como um sudário envolve a habitação dos homens. Por meio de suas sedutoras tentações, o maligno conduz os homens a males cada vez piores, até que o resultado seja a depravação e a ruína. A única salvaguarda contra seu poder encontra-se na presença de Jesus. Em face dos homens e dos anjos, foi Satanás revelado como inimigo e destruidor da humanidade. Cristo, como seu amigo e libertador, seu espírito desenvolverá no homem tudo quanto enobreça o caráter e dignifique a natureza. Ele edificará o homem para a glória de Deus, tanto no corpo como na alma e no espírito, pois Deus não vos deu um espírito de timidez, mas de força, de amor e de prudência. Ele nos chamou para alcançarmos a glória, o caráter de nosso Senhor Jesus Cristo. Chamou-nos para ser conformes à imagem de seu Filho. Não importa a situação. Jesus me chama, Jesus te chama, cada vez mais para assemelhar nosso caráter de Deus. Vamos entender as tempestades da vida. Os discípulos passaram. Jesus está ao nosso lado, mesmo que a gente não esteja enxergando, ele está. Basta clamarmos para ele. E no exemplo ali dos endemoniados, né? Jesus pode tirar-nos de qualquer situação, não importa quão grave esteja, e pode nos restaurar. Pode restaurar aqueles que estamos clamando por eles, por libertação, por força. Jesus pode restaurar, dar um som, juízo, uma nova vida, e essa pessoa não viverá mais para o mundo, nem para Satanás, mas inteiramente para Deus, para o seu serviço. Como aqueles endemoniados, né, que agora se tornaram verdadeiros discípulos de Cristo, contando quão grandes coisas Jesus fez na vida deles. Possamos fazer isso também, irmãos. Contar as maravilhas de Deus. Se estamos em aflição, cantemos um hino, oremos, glorifiquemos o nome de Deus.
em vez de murmuração, em vez de reclamação, em vez de desgosto, tristezas sem fim. Glorifiquemos o nome de Deus e lembremos-nos quão grandes coisas Ele tem feito na nossa vida, quão grandes coisas Ele fará na nossa vida e também está fazendo. Que Deus abençoe cada um dos irmãos, para que continue firmes na vontade dele sem esmorecer, mas sempre confiando nesse Deus que nos ama muito. Amém.